Estamos em época de Copa do Mundo. Já imaginou, Marçal, se tivesse um jogo Bélgica e Congo? A colônia absolutamente usurpada, violentada e o colonizador? Vamos falar um pouquinho hoje de colonialismo, né? A gente tem uma época em que tudo é o decolonial, etc. E às vezes se falta uma compreensão assim mais apurada de quais são os tipos de colonialismo. Português, francês, belga, inglês, etc. E a gente está aqui com um especialista, com o meu amigo Marçal Paredes, meu colega aqui na PUC do Rio Grande do Sul, que conhece muito, né, sobre essas questões. Marçal, se a gente tivesse um jogo, então, Bélgica e Congo, seria, vamos dizer assim, a manifestação aqui na Copa do Mundo de um clash de civilizações, né, de violências múltiplas. E a gente, sempre que se fala em colonialismo, se lembra do Congo belga, sobretudo por causa do livro famoso sobre o Leopoldo. O que eu percebo, assim, olhando de longe um pouco da questão do colonialismo por si só, não é exatamente o meu ponto de pesquisa central, é que no caso das colônias portuguesas, elas saem um pouco barato no imaginário popular. Se sabe que teve colonialismo em Angola, em Moçambique, mas a gente não tem uma imagem assim tão bem definida de como é que se deu esse colonialismo. Quer dizer, ele vem, obviamente, de séculos passados, mas no que nos importa aqui, que é aqui a biografia do Salazar nos encarando, aqui um desses tomos, esse aqui do Felipe Menezes, a gente olha para o salazarismo e a gente pensa primeiro no autoritarismo em Portugal. Como é que a gente pode entender, então, esse projeto colonial, que também é um projeto de modernização, justamente nos anos ali 20, 30 e 40? Não, já agora, né? Estamos falando de Copa do Mundo, podia ser Portugal contra Cabo Verde. Né? Tá todo Pronto, mundo, né, pronto, pronto. animado com as histórias do Vozinha de Cabo Verde. Os brasileiros descobriram que Cabo Verde existe, Uhum. felizmente, né? Antes tarde do que nunca. E aí é importante que se diga, né? Por exemplo, Cabo Verde é um arquipélago com 10 ilhas que foi descoberto, porque não havia gente autóctone naquelas ilhas pelos portugueses no final do século XV, ainda antes do descobrimento chamado, né, a chegada do Cabral no Brasil, bem antes disso ainda, mas que no fundo, já no período do salazarismo, no século XX, em 1940, há já boa dose de pesquisa que comprova que o governo salazarista não agiu suficientemente de maneira adequada, humanitária, para ajudar, por exemplo, os cabo-verdianos a partir dos processos de grande crise por causa da seca, nos anos 40 e também nos anos 50, que matou muita gente de fome, que teve uma catástrofe humanitária vinculada a problemas vinculados à fome, a regime de chuvas e etc. E o governo português simplesmente não agiu adequadamente nesse sentido. Então, na verdade, não é só o caso do Congo belga e da Bélgica lá da época do Uhum. Leopoldo, mas é fundamental que a gente expanda isso para toda a forma de colonialismo, né? Há problemas gravíssimos, por exemplo, do ponto de vista da presença britânica na Índia, ou mesmo do papel britânico no sistema do apartheid na África do Sul. A mesma coisa se poderia dizer no caso, por exemplo, das prisões coloniais francesas no Madagascar, ou na maneira como, inclusive, soldados do Senegal, por exemplo, foram usados na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais pelo regime francês, por exemplo, e como nada disso é reconhecido internacionalmente ou de maneira adequada no Brasil. Quer dizer, quando a gente, por exemplo, pode pensar os dois grandes conflitos mundiais, seja a Primeira Guerra, seja a Segunda Guerra Mundiais, sob a bandeira da França, sob a bandeira da Inglaterra, existiam muitos africanos e muitos asiáticos que lutaram pela liberdade, e isso, infelizmente, dentro das nossas sínteses supostamente pedagógicas, que simplificam a maneira como compreendemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, esses caras vão ficando isolados, escondidos, silenciados, e ninguém sabe A disso. gente acaba vendo isso em filmes, né? Soldados negros franceses, africanos ligados ao exército francês, né? Dentro do grande pacto colonial, invadindo a Alemanha, né? As portas da fronteira França-Alemanha. Mas vamos voltar para Angola e Moçambique para a gente, assim, olhar dentro dessa Copa do Mundo de colonialismos, assim, quais são as singularidades do colonialismo português de Salazar? Que é uma questão que eu acho que tu levantou Cabo Verde, mas quais são as colônias? Não, primeiro, nós estamos falando de colônias no continente africano. São Tomé e Príncipe,
e Cabo Verde, são arquipélagos, né? Guiné-Bissau, no norte da África, Angola no cenário do Atlântico, do Ocidente, e Moçambique no cenário do Oceano Índico, lá na África Oriental. Mas, para além dessas 5 colônias africanas, tem Damão, Diu e Goa dentro do território indiano, o Timor-Leste do lado da Indonésia, ou dentro do cenário da Indonésia, e também Macau, dentro do que hoje é a China. Então nós estamos falando de um colonialismo português que tem pelo menos 8 grandes escalas. Mas o mais importante, e isso talvez possa surpreender algumas pessoas, é que a gente perceba o colonialismo português começa no continente africano, particularmente, depois do fim do colonialismo português na América e no Brasil. Antes, né, portanto, no cenário onde o Brasil era o foco do sistema colonial português, o continente africano tinha absolutamente o papel de fornecedor de mão de obra. Instrumental, portanto. Fornecedor de gente escravizada, para transplantar o africano escravizado de Angola, por exemplo, para a economia açucareira do Brasil. Então, é fundamental que a gente separe a história e não sejamos brasiliocentristas em achar que o colonialismo português na América explica ou é a mesma coisa que o colonialismo português no continente africano. Está errado isso. O correto é a gente perceber, existiu o colonialismo português na América, com tais e tais características. Depois da independência do Brasil, Portugal tem um período de reestruturação, mas que vai de fato conseguir muscular o processo de ocupação territorial, de gestão administrativa, de ocupação militar, de envio de colonos para ocupação de gente branca em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique e assim por diante. Isso se dá efetivamente, esse processo culmina durante a Primeira Guerra Mundial. Há setores, por exemplo, no norte de Moçambique, na região de Cabo Delgado, a província do norte de Moçambique, que só vai efetivamente ser vencida, os povos Maconde do norte de Moçambique só serão vencidos pelas tropas portuguesas no cenário da Primeira Guerra Mundial. O mesmo vale para as povoações do sul de Angola, a região dos povos Ovambo, que também só serão vencidas no âmbito da Primeira Guerra Mundial. Portanto, se a gente for olhar para as franjas deste amplo colonialismo português no continente africano, há lugares como Luanda, que Portugal ficou 500 anos. Mas há outros lugares, como Lubango, no sul de Angola, onde o colonialismo português tem menos do que 100 anos. E vem cá, no mapa político de Angola atual, tem lugares do extremo leste que Portugal nunca chegou, correto? Sim, sim. Porque havia, por exemplo, no cenário do escravismo, por exemplo, né? Não havia nem sequer tecnologia e pesquisa médica suficiente para facultar que, por exemplo, missionários ou colonos brancos pudessem adentrar pelo interior do continente do que é hoje o território de Angola. Porque, por exemplo, não se sabia, por exemplo, nada sobre a malária. Então há, durante os anos 1700, 1800, uma série de reportagens que falavam que os missionários brancos, os padres, morriam feito mosca por alguma coisa que não se sabia do que. Alguns achavam que era ira divina, mas na verdade é o mosquito que inoculava, né? Foi só no final do século... Estavam modorrentos e depois morriam. Ficou só no século XVIII, final do século XVIII, que se descobre a malária e o quinino para o tratamento da malária, e só no XIX que isso efetivamente começa a ser usado para o combate, o tratamento da malária. Então, o homem branco, digamos assim, colonial, quando ele vai... a entrada do colonialismo moderno europeu, e os portugueses estão inseridos nisso, embora numa escala menor, ele precisou de uma revolução, inclusive da medicina, para poder entrar dentro do território. Então, o continente africano ele tem diversas escalas, né? E mesmo do que diz respeito à presença portuguesa em Angola, uma coisa é pensar Luanda, aí sim, é uma presença portuguesa muito longeva. Outra coisa é pensar o interior de Angola ou mesmo o extremo sul de Angola. São coisas completamente diferentes. Mas vem cá, o que os portugueses queriam lá nos anos 20 e 30, no começo, então, desse autoritarismo modernizador, salazarista, corporativista e tudo mais? Eles estão indo para Angola, que já é uma colônia há algum tempo, né? Claro, diferente, mas eles estão num afã modernizador. Como é que eles vão, então, recriar e reconstruir um tipo de economia de exploração ou não, e isso se dá por trabalhos forçados, né?
puxando um pouco a conversa para o que a gente discute entre nós aqui no canal, questão de violência política, genocídios, exploração, questão de raça. Como é que a gente explica essa onda modernizadora que diferencia do 19? Sobre isso? Fundamental que a gente perceba que já nos anos 20, né, a crise da Bolsa de 29 de Nova York, que é talvez o exemplo disso, existia um descrédito dentro do cenário econômico e político do liberalismo. Os regimes fascistas dos anos 20 e 30, no caso o português está no meio, eles são uma espécie de resposta a este problema que o liberalismo laissez-faire era percebido naquele contexto. De que maneira o regime português salazarista vai tentar resolver os problemas econômicos que Portugal trazia, justamente replicando o pacto colonial. E o que é o pacto colonial? É a obrigação, né, das colônias produzirem gêneros alimentícios, por exemplo, com uso de mão de obra forçada, e que obrigatoriamente deveriam vender para a metrópole e comprar apenas da metrópole. Então o regime colonial moderno português, em resposta à crise do liberalismo dos anos 20, vai construir uma espécie de pacto colonial moderno, em pleno século XX. Transformando daí efetivamente a ocupação territorial de Angola e Moçambique, as grandes colônias do continente africano, fazendo uso de companhias de capital monopolistas, chamadas companhias majestáticas, a Companhia de Algodão de Angola, por exemplo, a Cotonang, a Companhia de Diamantes de Angola, a Diamangue, que tinham efetivamente uma espécie de concessão pública, essas empresas de capital monopolista, para gerir a administração da população, a administração das fronteiras e, inclusive, da saúde e do uso do monopólio da violência para transformar aquelas populações, etnicamente muito diferentes, aliás, em trabalhadores forçados para a extração de diamante, para o cultivo do algodão, para o cultivo do café e assim por diante. Então, o que resolve esse problema econômico da metrópole portuguesa? Uma espécie de neopacto colonial em pleno século XX. O que o Salazar queria? Resolver o problema da crise financeira portuguesa. Mais do que isso, né? A partir da solução da crise financeira, ele também começa a resolver o problema da crise social. Muitos portugueses pobres, sobretudo da região do interior de Portugal, do norte, de Trás-os-Montes, da beira interior, do Alentejo, iletrados, absolutamente com dificuldade de sobrevivência, com muita pobreza, aliás, vão ser, digamos assim, manipulados e convocados quase para aderir à aventura de colonizar o continente africano, levando famílias amplas, né, mãe, pai, vários filhos, em sistemas de colonato financiados pelo Estado português, e vão depois, claro, que lá nas colônias, em Angola, no interior de Angola, no interior de Moçambique, vão de alguma maneira crescer na vida. Aqueles que eram super vítima do sistema repressor na metrópole, quando vão para o interior das colônias, de alguma forma, tornam-se semi-aristocratas. E aí, quando se tornam semi-aristocratas, mobilizam também uma série de conceitos que estavam, infelizmente, em voga na época e que diz respeito a todo o processo, digamos assim, das mentalidades em torno da raciologia. E aí, efetivamente, esse cenário do colono pobre português se torna, nas colônias, o senhor racista e que vive em função de um sistema de forte hierarquia social que, de alguma maneira, ele também sofreu, mas que, trocando de continente, ele troca também do lado da mesa, digamos assim, nesse processo. É interessante te escutar, Marçal, sobre isso. Acho que a gente faz um vídeo só sobre essa questão da raciologia dos portugueses na África, que vai ser agora o nosso próximo, terceiro vídeo da série. Mas eu acho que o ponto importante aqui, assim, para a gente tentar fazer uma síntese dessa conversa, é que no caso brasileiro, nós temos nesse mesmo período, mais ou menos, a marcha para o oeste. Ou seja, o Brasil do Vargas está olhando para um colonialismo de ocupação de território, tanto de fronteiras quanto ocupação de pessoas, efetivamente. Né? O Thiago Hansen, da Federal do Paraná, né, veio na PUC... Nosso amigo. Nosso amigo veio ano passado, né, na minha cadeira do pós, e ele falava isso, alguns parques, ele dizia, né,
são colocados, tipo Foz do Iguaçu, lá justamente na fronteira para dizer, ó, aqui tem um parque brasileiro. Não tem pessoas ainda. Ou melhor dizer, não tem uma ocupação permanente que diga que o Brasil vem até aqui. Mas então a gente coloca um parque nacional para dizer que o Brasil vai até lá. E assim em vários lugares, se a gente for pensar bem, isso acontece em vários lugares, justamente nesse período de tentativa de consolidar uma grande marcha para o interior profundo, né? Uma marcha para o Brasil das suas profundezas. Ou seja, o Brasil não está olhando para, vamos supor, fazer uma guerra com o Uruguai ou com a Argentina, ou o que quer que seja, ou de achar colônias em algum outro lugar. Ele está dizendo, não, eu preciso ser senhor de mim mesmo, vamos dizer assim. Eu preciso repovoar e repovoar em fluxo contínuo, isso vai vir até os militares, inclusive, as fronteiras do Brasil que ainda estão, vamos dizer assim, num tipo de inércia, vamos dizer assim, entre aspas. Agora, no caso português, não. Nós temos, de fato, colônias propriamente ditas, um colonialismo, e aqui no próximo a gente vai falar mais da ideologia do colonialismo, né, com a questão racial e raciológica, de teorias raciais, mas a gente vê essas diferenças, né? Portugal, de uma alta instabilidade, se eu interpretei corretamente, vai à África para pagar as contas. Isso. E o Brasil, também na sua mentalidade, né, de atraso, conectando com o vídeo anterior, o Brasil está tentando ocupar o que já é seu, vamos dizer assim. De modo que não venham ou uma outra potência regional ou internacional dizer, não, Foz do Iguaçu não é mais de vocês, a Amazônia pode ser picotada entre, vamos supor, Colômbia, Peru, o que quer que seja, ou uma Guiana, né, ou até uma questão inglesa, francesa, etc. Então, assim, para a gente tentar fazer uma síntese aqui, como é que a gente define, então, o colonialismo português em África? É um colonialismo moderno que se coloca no final do século XIX como resposta aos desafios da Conferência de Berlim e do Ultimato Britânico de 1890. É um colonialismo sem capital, é um colonialismo de gente pobre, e é um colonialismo que responde aos desafios ou à ameaça possível e muito concreta de perder território no continente africano, coisa que de fato acontece em vários lugares. Então, Portugal vai destravar, a partir de 1890, por aí, 1900, aquilo que na época era chamado de guerras de pacificação, mas que efetivamente eram guerras de controle de território, justamente para aplicar o direito internacional, dizendo aqui tem portugueses, e, portanto, este território aqui no interior de Angola, no sul de Angola, no norte de Moçambique, é Portugal. Então, é uma reação aos desafios da competição por colonialismo no final do século XIX, entre diferentes nações europeias, mas que tinham muito mais capital, que vinham, digamos assim, animadas, né, fortes pela Revolução Industrial, coisa que em Portugal não tinha. Então, a partir do final do século XIX, mas sobretudo lá com Salazar, no final dos anos 20, né, em 1926, com o golpe de Estado, ato colonial em 1930, Constituição do Estado Novo em 33, ali digamos assim, se fecha, digamos assim, o projeto desse Estado corporativo super autoritário, mas que, na verdade, ele só vive em função do projeto colonial, que, por sua vez, é, por um lado, uma resposta efetiva econômica, que resolve problemas sociais, inclusive com aqueles, digamos assim, que desagradavam, né? Aquelas pessoas que não eram vinculadas ao regime, mas que também resolve um problema de legitimação ideológica do sistema, porque replicava, de uma certa forma, uma suposta identidade portuguesa, do papel intrínseco do povo português como povo colonizador. Então, o colonialismo português no continente africano é um colonialismo moderno, do final do século XIX, e que se constrói, como se apronta como sistema, final, né, de 1930, 1933, e a partir dali perdura ao longo da Segunda Guerra e até o golpe do 25 de abril, né, de 1974. Portanto, muito bom. se tornando a mais longeva presença europeia no continente africano. Aprendi muito, obrigado, Marcelo. A gente vai agora migrar para um terceiro vídeo só sobre essas questões que a gente está levantando aqui, questão da raciologia, das teorias raciais no contexto, né, luso em África, né, e muito importante assim tu colocar essa síntese, porque ela nos dá um pano de fundo de conjunto, né? Acho que Portugal hoje é considerado
um país, assim, obviamente, super desenvolvido, democrático, que com a União Europeia, né, conseguiu construir infraestrutura, grandes universidades, né, que obviamente são anteriores ao processo mais recente. Coimbra tem, né, mais de 900 anos, mas a gente pensa hoje em Portugal num país livre, democrático, limpo, bom de viajar, né? A gente tem um êxodo brasileiro que hoje parou um pouco, mas a última década foi basicamente, né, Portugal como um país melhor de se viver aqui no Brasil, e é importante a gente colocar esses elementos, né, não para demonizar Portugal, mas mostrar, olha o que foi esse projeto que durou até ontem, né? Que durou até ontem. E que felizmente Portugal soube, a partir dos anos 70, do final dos anos 70, se colocar no divã e se reproblematizar, criando um Estado social-democrático, né, de bem-estar social, muito Não, confortável. e um país que as suas universidades, né, para quem não é da lida, né, que trata disso todos os dias, como é o nosso caso, Portugal hoje tem departamentos que tratam só disso, departamentos de história dedicados basicamente a salazarismo, Estado Novo, colonialismo, etc. Com os arquivos abertos. Os arquivos abertos, né, diferentemente dos russos, por exemplo, né, que Claro. abriu e fechou. Então, assim, é importante a gente colocar também isso, né? A gente está falando abertamente disso porque Portugal é uma democracia, né? Então, Falar do colonialismo português não é falar mal dos portugueses, é falar mal, ou falar criticamente, né, a partir de conceitos de um sistema que durante um certo tempo vigorou naquele momento, naquele país. Não é da índole específica do povo X ou do povo Y ser tal coisa ou tal coisa. claro. É fundamental que a gente sempre tenha o cuidado de dizer que nada disso diz respeito à índole intrínseca do povo, ou do francês, ou do inglês, ou do belga, ou do português. Não é isso, se trata disso. Se trata de entender historicamente, ao longo do tempo, processos de conversão e reconversão de sistemas com características específicas, sobre os quais a gente pode aprender muito sobre nós próprios e sobre a vida, se tivermos a distância do tempo e o entendimento de que cada período histórico tem características específicas. É isso. Perfeito. Então, gente, fiquem ligados aí, o próximo episódio vai ser sobre essas questões mais delicadas e consequentemente, das mais interessantes. Eu sempre brinco, né? Se não for questão sensível, delicada, supostamente controversa, eu nem saio de casa. Então, fiquem ligados aí para mais material sobre esse tema tão interessante.